Você já percebeu que quando Deus toca na ferida do nosso coração, a tendência é nós mudarmos o foco, tentar colocar algum outro tipo de discussão, fazer alguma coisa para tentar tirar a atenção da gente, para mudar um pouquinho o assunto? Sejam muito bem-vindos à nossa série, onde nós estamos falando sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. No vídeo passado, eu vou deixar o card aqui do lado, você pode tá dando uma olhada depois. Nós falamos sobre Jesus, mostramos Jesus oferecendo a água viva. Mas hoje a conversa ela vai mudar um pouquinho de nível. No vídeo de hoje nós iremos ver Jesus parando de falar da água física e focando mais no pecado dela, no pecado da mulher samaritana. Vamos descobrir o que realmente significa adorar em espírito e em verdade, né? A famosa frase, adorar em espírito e em verdade. Então fique comigo até o final do vídeo, porque isso vai mudar tudo sobre como você se relaciona com Deus. Em João 4,16, está escrito assim: vai, chama o teu marido e vem cá. Olha só que interessante. Ela pede água a Jesus, mas Jesus vai e diz: vai lá, chama o teu marido e volta, para que a gente, para dar continuidade nesse assunto. Agora, por que Jesus ele faz isso? Será que ele não sabia que a mulher tinha marido, ou ele queria ter alguma certeza? Mas na verdade sim, ele sabia que ela não tinha marido. Só que Jesus ele precisava que ela admitisse isso. Aí é um momento chave em que Jesus ele começa a fazer ela entender o que realmente ela precisava. Olha só, ela já tinha tido 5 maridos. Ela estava com o 6º, que não era realmente o marido dela. A vida dela estava uma bagunça. Estava cheia de pecado e Jesus, ele traz essa verdade à tona, mas não porque ele tinha essa vontade de expor, de humilhar ela, mas era com amor. Era uma forma de começar a curar essa ferida, não uma ferida, mas curar esse pecado, isso que estava influenciando negativamente na vida dela. Nós já vemos aí, Jesus, ele sempre traz a verdade, mas com amor. Agora, o que a gente faz quando alguém começa a apontar o nosso erro? Quando alguém começa a literalmente mostrar que você está errado? Qual que é a nossa reação? Normalmente a gente muda de assunto, né? A gente começa a querer se desviar, tentar se explicar, tentar agir de alguma maneira para não admitir que está no erro. E foi exatamente o que a mulher samaritana fez. Olha o que ela diz: vejo que és profeta, mas me diz uma coisa, a gente deve adorar no Monte Gerizim ou em Jerusalém? Você percebe a tática? Ela saiu do contexto da vida pessoal dela e passou para uma discussão de política religiosa. Tentou jogar um outro assunto. É como se hoje, Jesus ele chegasse, começasse a falar, mostrar para você o seu erro, e aí você começa a querer, tá, mas e a tribulação? Ela é pré ou pós-milenícia? Começa a colocar algum outro assunto aí só para tentar desviar o assunto, desviar a conversa. Você já percebeu isso? Com algumas pessoas? Às vezes você está conversando com a pessoa, aí daqui a pouco você vai ter que chamar atenção, ou você dá um toque em algum erro, ela tenta dar aquela disfarçada, fala sobre outro assunto, alguns são mais, de uma maneira mais descarada, né? Você olha assim, mas o que tem a ver isso que ela está falando? Mas às vezes nós fazemos isso mesmo. Às vezes durante a nossa vida com Deus, estamos falando com Ele, começa a confrontar a gente, começa a tentar, não, mas aqui, então, às vezes acontece isso muito com a gente. E isso é uma forma da gente tentar evitar que Jesus ele trate o nosso caráter. Quando nós começamos a fugir de uma confrontação divina do nosso pecado, é uma forma de a gente tentar evitar com que Jesus transforme o nosso coração. Você consegue fazer algum link com muitas pessoas assim hoje? Elas estão com uma vida torta, uma vida errada, mas tentam se justificar de uma maneira aqui e ali para não ser confrontada. E dessa forma o seu caráter não muda, não há uma transformação e ela continua sempre do mesmo jeito. Agora, Jesus ele não entra na briga, ele faz uma mudança de paradigma. Ele diz que a hora vem em que nem no monte, nem no templo. Veja o texto na tela. Deus é espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora vamos aos termos, às explicações em espírito e em verdade. O que realmente significa adorar em espírito e em verdade?
Em espírito não é sobre um lugar físico, né? Não é sobre estar no templo, numa igreja, com ar-condicionados, bancos, não. É sobre o seu interior. É uma conexão entre você e Deus. Ela é guiada de dentro para fora, através do Espírito Santo. Agora, em verdade, o que significa? Seria adorar de maneira sincera e de maneira bíblica. Veja, é como aconteceu aqui com a mulher. Lembra que ela tentou esconder quem ela era, né? Tentou esconder o que realmente estava acontecendo com ela? E é isso que esse termo verdade vem trazer à tona, vem nos ensinar. Que nós não devemos adorar diante de Deus com máscara, escondendo quem realmente somos, escondendo um pecado, às vezes um pecado de estimação, uma falha que está ali no celular, a sua forma de viver. Então nós devemos realmente chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou dessa maneira, eu estou desse jeito, me ajuda a ser alguém melhor. Deus, ele não está se interessando se você veio de uma vida totalmente bagunçada, assim como essa mulher samaritana, mas ele está interessado em como as possibilidades que ele tem, olhando, só de olhar para você, Deus, ele sabe as possibilidades que tem sobre a sua vida, se você vai ser um grande evangelista, se você vai ser um grande cantor que vai trazer muitas pessoas a Deus, vai abrir os corações, enfim. Deus, ele enxerga possibilidades na vida de cada um de nós, mesmo que você esteja com uma vida toda torta. Mas ele vai chegar diante de você, vai confrontar, vai te deixar desconfortável e vai fazer você deixar esse seu pecado, essa sua falha, para que você realmente viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu tenho repetido muito isso, mas é dessa maneira que Deus trabalha. Entenda só, Deus, ele não está preocupado com rituais frios, com forma de chegar diante da igreja, se veste bem, aquela coisa toda, né? Uma pessoa que aos olhos de todas as pessoas fala: olha, essa é uma pessoa que é cristã, só que por dentro está toda bagunçada. Deus, ele quer um relacionamento íntimo. E para ter um relacionamento íntimo, você deve contar tudo, não deve faltar nada. Coloque diante de Deus. E aí ele vai fazer você mudar. Ele não vai deixar você, venha do jeito que você está e permaneça como está. Não, você vai chegar todo bagunçado, assim como essa mulher. Mas a partir do relacionamento concreto com ele, vai ter uma mudança gigantesca. Você vai mudar, como se diz, da água para o vinho. Agora, o grande destaque está no versículo 23, quando diz dessa maneira incrível, que diz: o Pai procura a tais que assim o adorem. Aquilo que eu acabei de dizer. Deus, ele está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Deus, ele não procura pessoas perfeitas, pessoas certinhas, mas ele, até porque ele estava conversando aqui com uma mulher rejeitada, moralmente confusa, mas que estava prestes a ter uma mudança drástica. Ela estava prestes a se tornar uma adoradora sincera. Alguém que iria adorar a Cristo em espírito e em verdade. Talvez hoje você esteja se escondendo na religiosidade, em algum tipo de assunto que te deixe mais confortável da maneira que você está vivendo. Mas hoje, Jesus, ele está te convidando a parar de discutir, parar de jogar essas cortinas de fumaça e mudar totalmente a sua vida. Começar a agir de maneira mais sincera, até consigo mesmo. Às vezes você mente para você, para dizer que está tudo bem, mas na verdade precisa muito de um conserto, de um acerto diante de Deus. Mas a história, ela não termina por aqui. Essa conversa mudou tanto a forma dessa mulher viver, causou um avivamento gigantesco na vida dela, que ela compartilhou, ela refletiu isso para a cidade, para a região onde ela morava. Agora, o que ela fez depois que causou esse avivamento? E como que foi a reação dessa cidade, desse local que ela foi falar? E é esse o tema da parte 3 do nosso vídeo. Então, fique ligado que no próximo vídeo nós estaremos falando sobre esse assunto, estaremos fechando o capítulo 4 e tenho certeza que vai mudar muito, vai te fazer entender um pouco melhor esse assunto e vai amadurecer mais ainda a sua fé. Se esse assunto falou com você, se você gostou do que falamos até agora nesse vídeo, deixe aí nos comentários: eu quero adorar em espírito e em verdade. Não esqueça de se inscrever no meu canal para que você continue acompanhando a nossa palavra, os próximos vídeos, inclusive a parte 3. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com mais e mais pessoas para que mais
pessoas sejam impactadas, sejam influenciadas por essa boa palavra. Amém? Que Deus continue te abençoando e até a próxima.